Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Passado o segundo turno das eleições de 2024, qual o balanço político no Nordeste? No último domingo de outubro, a nossa região elegeu prefeitos de 4 capitais: Aracaju, Fortaleza, João Pessoa e Natal, e outros 6 municípios, consolidando assim a sua configuração política para os próximos 4 anos. O cenário é de avanço do Centrão, com o MDB sendo o partido que mais elegeu prefeituras no Nordeste, seguido das siglas PSD e PSB. Para falar sobre o assunto, a gente conversa hoje com Luciana Santana, que é cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas. Vamos conferir. Olá, Luciana, seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste. Eu que agradeço, o convite. Luciana, o Nordeste apresenta um avanço do Centrão nas eleições de 2024, algo que aconteceu também a nível nacional. Esta é uma novidade ou o crescimento de partidos de centro na região já vem se desenhando nas eleições passadas? O que explica esse avanço? Bom, a novidade que a gente tem hoje nessa eleição municipal é um avanço, dos partidos de direita, que convencionalmente a gente adotou, chamar de centrão, mas são partidos de direita que até então não tinham tanta expressão no Nordeste e que nessa eleição conseguiram, se organizar melhor. E aí tem vários fatores que explicam, esse avanço, e que tiveram êxitos eleitorais, A gente também tem alguns partidos do centro, democrático, como o próprio MDB, que já era um partido forte regionalmente, Eu diria até que ganhou, inclusive, um fortalecimento nessa eleição. Mas o histórico do MDB no Nordeste, ele, é muito longevo. Então, o partido retomou um espaço aí e um protagonismo que ele já teve em outros momentos. Então, houve um fortalecimento, regional do partido, assim como o PSD, e o próprio PSB. Se a gente olha também, o PSB teve um crescimento na região Nordeste e, além disso, conseguiu ali ter um fortalecimento com a reeleição de João Campos, uma reeleição muito exitosa, o colocando ali no centro, inclusive, de influências, de lideranças influentes na região. Mas isso não é pouca coisa, O Nordeste é marcado por uma disputa acirrada entre o presidente Lula, do PT, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em 2024, nós esperávamos ter um termômetro dessa disputa. O avanço do Centrão abafou essa questão ou nos conta fatores sobre esse acirramento? Havia uma expectativa muito grande que a gente tivesse uma influência da polarização política em âmbito nacional, em torno de Lula e Bolsonaro, nas eleições municipais desse ano. Isso não aconteceu em todo o país. A gente teve exceções, onde, por acaso, o PT disputou com o PL, mas não necessariamente por causa dessas duas figuras, mas porque no âmbito local, as lideranças e os candidatos que foram apresentados, eles garantiram essa competitividade. O caso mais surpreendente foi o caso de Fortaleza, onde a gente teve uma disputa muito acirrada, tal qual a gente teve em âmbito nacional, na eleição de 2022. Mas isso não significa que foi uma influência direta, porque a pauta local das eleições municipais ela tem muito a ver com as questões domésticas dos estados, o papel das lideranças em cada estado, as questões que são demandadas pela população nos diferentes municípios. Então, eu diria que o ano de 2024 ele marca um retorno à pauta das disputas municipais, como a gente não via desde de 2012, porque depois de 2013 a gente tem mudanças e fatos políticos que impactaram muito o cenário político nacional e local,
Mas se a gente pensar bem no histórico, né, de maior duração, não era isso que acontecia. A nossa região é marcada por um histórico de vitórias no campo da esquerda, principalmente com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Qual o balanço de 2024 para a esquerda? Bom, a gente pode olhar essa situação sob duas perspectivas, né? Se a gente compara com 2012, né, a gente vê que o partido ainda é muito pequeno, né, o PT, assim como outros partidos, né, o PDT, PSB, enfim, né, partidos do campo progressista. Né? Mas se a gente compara com a eleição de 2020, né, a gente vê um fortalecimento, principalmente do PT e do PSB na região. Né? Inclusive, conquistando uma capital que até então não havia, né, já tinha ali mais de 8 anos sem a presença do PT, né, no âmbito, né, ali à frente da gestão municipal. Né? A gente teve situações como a Natália em Natal, né, que é uma liderança nova, jovem, né, e que a gente não teria essa perspectiva de ter alguém do PT ali se a gente pensasse o cenário eleitoral ali de continuidade de outros partidos na prefeitura, né, de Natal. Né? Então, se a gente olha um histórico mais temporal, o PT nunca teve essa força tão grande no município, com certas exceções. A gente teve Luziane, né, em Fortaleza, Marcelo Deda em Aracaju, João Paulo em Recife, mas não é o que predomina, tal qual acontece no âmbito dos governos, onde você tem ali, né, mais de 4 mandatos de Wellington Dias, a gente tem Marcelo Deda no governo, né, em Sergipe, a gente tem né, no Ceará, Camilo Santana, e conseguiu fazer o sucessor, a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Né? Então, a gente tem vários casos onde há um protagonismo muito grande no âmbito estadual, né, que diferencia, inclusive, isso que a gente vê nesse raio-x da eleição municipal. A gente vai dar uma pausa agora no programa para conferir o quadro Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais para a gente. O Balaio Cultural de hoje traz 2 dicas de filmes que abordam a força da população quando está unida. Nós começamos por Bacurau, dirigido por Juliano Dornelles e pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O filme se passa em uma pequena comunidade fictícia no sertão de Pernambuco, em algum período do futuro próximo. Com uma forte crítica social, a obra aborda temas como resistência, organização popular e luta. A comunidade retratada é composta por personagens fortes e solidários que, diante de uma ameaça externa, se unem de maneira poderosa para enfrentar os inimigos. Sucesso de bilheteria, Bacurau revela o Brasil invisível, que nem está no mapa, mas que se mostra forte, resiliente e determinado a preservar sua cultura, memória e dignidade. O filme destaca a força de um povo que, mesmo marginalizado, encontra formas de resistir e sobreviver coletivamente. Nossa segunda dica é o filme Saneamento Básico, dirigido por Jorge Furtado. Essa comédia se passa em uma comunidade do sul do Brasil, onde os moradores enfrentam a falta de saneamento. Sem recursos e sem apoio governamental, eles decidem usar sua criatividade e união para resolver o problema de forma independente, driblando a burocracia. Tanto Bacurau quanto Saneamento Básico mostram que quando o povo se organiza e age coletivamente, consegue superar desafios e transformar realidades. Ambas as obras estão disponíveis no Globoplay. A gente agradece as indicações culturais de Fátima Pereira e voltamos aqui com a nossa prosa do programa Trilhas do Nordeste. O tema de hoje é Balanço das Eleições 2024 na região. Nós estamos com a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Luciana, movimentos sociais têm se colocado no fronte das eleições como uma estratégia política.
Com essa conjuntura da esquerda que você falou anteriormente, estas organizações se enfraquecem ou pode ser uma boa aposta de reposicionamento do campo político progressista e de esquerda? Bom, a gente tem, eu acho que até um lado positivo é que a gente consegue ver movimentos sociais se articulando e se organizando melhor. Isso ajuda no processo de renovação dentro da própria esquerda, né? E aí, claro, é importante que o partido consiga trabalhar no sentido propositivo de dar espaço para essas lideranças, para esses movimentos sociais, né? Conseguirem ter maior visibilidade, né? E conseguirem emplacar espaços de decisão políticas, né, maiores, de maior visibilidade futura. Então, depende muito, né, de como esses partidos de esquerda vão conseguir dar essa sustentação e essa visibilidade aí para que eles possam realmente fazer diferença, né, de forma mais incisiva, né, nas próximas eleições. A gente sabe que não tem nada definido, mas alguns resultados das eleições deste ano deram recados, sim, para os pleitos de 2026. No Nordeste, quais e onde foram dados esses recados mais expressivos? Quem sai enfraquecido e quem se fortaleceu para 2026? Em relação a isso, a gente pode dizer que, efetivamente, pelo alto grau de protagonismo do Legislativo Federal, né, conquistado aí, principalmente a partir de 2020, desde a gestão ainda do Rodrigo Maia, né, a questão orçamentária e o poder decisório do Congresso em relação a esses recursos tem feito mais diferença. Então, o fato desses recursos chegarem nas bases tem melhorado a situação, claro, né, daquelas prefeituras, né, dos quais fazem, né, das quais fazem base eleitoral para, né, para quem está no Congresso Nacional, né? Então mostra que é um espaço que está sendo bem utilizado estrategicamente pelos partidos do centrão, né, os partidos de direita que estão à frente desse processo, né? Como a gente está agora com o processo de suspensão das emendas, né, impositivas, né, no âmbito do STF, a gente não sabe qual vai ser o destino, né, dessa situação das emendas a partir, enfim, né, dos próximos anos, mas indica que recursos fazem diferença. Políticas públicas federais não estão fazendo tanta diferença quanto faziam em outras eleições, né? O impacto de programas sociais, como acontecia, né? Como aconteceu nos dois primeiros mandatos de Lula, né? E aí eu acho que existe um problema de comunicação do governo federal em mostrar, né, o papel do governo federal também né, nesse aspecto, né? Está muito caracterizado, tem se caracterizado mais como políticas municipais, não são políticas federais, né? Então, existe uma questão de comunicação que precisa melhorar. As próprias esquerdas, né, os partidos de esquerda precisam melhorar a comunicação com a população no sentido, né, de sair do analógico e para o digital mesmo, conversar utilizando estratégias de comunicação que são adotadas também pela direita, porque elas têm dado certo para a direita, mas a esquerda não tem se utilizado, né? As redes sociais mesmo, utilizar adequadamente, utilizar fazendo com que chegue nos diferentes perfis da população. Luciana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste com um tema tão importante. Até a próxima. Eu agradeço mais uma vez o convite e obrigada, estou sempre à disposição. E o Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem.